Um outro tipo de equação que a gente pode determinar a sua solução de modo analítico são as chamadas equações exatas. O que é uma equação exata? A equação exata não é uma equação que à primeira vista ou à primeira vez que você olha para a equação você determina que ela é exata. São equações que são escritas na forma de uma função de x e de y. Então, observe que a minha função m aqui depende de duas variáveis, tá? Tanto da variável da função y quanto da função x, e uma função n de x e y vezes a derivada da y igual a zero. Bom, aqui uma observação, que algumas vezes essas equações também são escritas considerando que dy, derivada de y é dy dx, então algumas vezes elas também são escritas na forma da função m dx mais n dy igual a zero, tá? Usando a ideia de diferencial. A gente vai adotar a notação tradicional, né, para simplificar, mas eventualmente vocês podem encontrar esse tipo de notação também na literatura. Bom, essa equação não necessariamente ela é exata. Ela vai ser exata se eu conseguir encontrar uma outra função psi, também de duas variáveis, de tal forma que quando eu faço a derivada parcial da psi em relação a x, dá a função m. E quando eu faço a derivada parcial da psi em função a y, dá n. Lembre que o que é derivada parcial? Derivada parcial é simplesmente você derivar aquela função com relação à variável que você está usando e as outras variáveis você considera como se fossem constantes. Então aqui, por exemplo, se a função envolve x e y, eu vou derivar em relação a x e vou considerar o y como constante. Nesse caso, eu derivo em relação a y e considero o x como se fosse uma constante. Tá? Bom, será que existem equações desse tipo? Claro, né? Então imaginem que você tem aqui essa equação, é uma equação escrita não da forma tradicional, mas está nesse formato, né? Então eu tenho aqui a minha m, que é essa função, a minha n multiplicando a derivada da y, tá? E eu quero mostrar que que essa é uma equação exata. De fato, se eu pegar a função psi de xy igual a x ao quadrado mais xy ao quadrado, então na hora que eu faço a derivada dessa função em relação a x, olha lá, eu vou derivar em relação a x, dá 2x, mais, aqui o y eu considero como se fosse uma constante, então só derivo em relação a x, derivada de x é 1, então dá 1 vezes y ao quadrado, tá? E isso aqui é exatamente a função que eu tenho aqui, ok? Bom, derivando essa função em relação a y, da mesma forma, né? Eu pego aqui, derivar em relação a y, x é constante, então dá 0, porque eu estou somando. Depois a outra aqui eu estou derivando em relação a y, dá 2y vezes o x, que é a constante multiplicando. Então dá 2xy, que é exatamente o n. Isso mostra para nós que, na verdade, não apenas existe um exemplo, mas uma infinidade de exemplos, né? Basta eu escrever qualquer função de duas variáveis, x e y, e escolher o m que seja derivado em relação a x e o outro que seja derivado em relação a y. E isso vai ser uma equação exata, né? Agora, é claro que para determinar que uma equação é exata, eu preciso encontrar essa psi, e esse é o grande problema. Como que eu determino se que existe esse psi? Tá? Por isso a gente vai enunciar e demonstrar alguns teoremas que vão facilitar esse processo. Bom, se você tem a equação exata e você conhece a função psi tal que isso acontece, então a solução da equação pode ser obtida implicitamente por pegar a minha função psi, aplicar em x, y de x e igualar uma constante real. Puxa vida, e como vem isso? Isso vem da regra da cadeia
para funções de duas variáveis, né? Para quem não fez ainda o cálculo de várias variáveis, a regra da cadeia aqui é aplicada da seguinte forma. Você pega, deriva a função em relação à primeira variável, vezes a derivada da primeira variável com relação à variável que você quer derivar, mais a derivada da função em relação à segunda variável, vezes a derivada dessa variável em relação à variável que você quer derivar. Por isso que aparece aqui, derivada parcial de psi em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada da psi em relação a y, vezes a derivada da y em relação a x. Ora, a derivada de x em relação a x, nem precisava ter colocado a derivada parcial, né? Isso aqui é um 1, tá? E a derivada da psi em relação a x é o m, então vai dar o m. Mais a derivada da psi em relação ao n, a y é n, porque ela é a função dessa que define essa equação como exata. E a derivada da y em relação a x é a derivada de y. É exatamente a minha EDO. Então, isso aqui é igual a zero. Portanto, a derivada dessa função psi aplicada no ponto x, y de x, é constante igual a zero. Portanto, integrando isso aqui, a minha psi de x aplicado em y de x é um valor constante. Tá? É um valor constante. Então, eu tenho exatamente a solução do meu problema, que é isso aqui. Naquele exemplo que a gente fez, nós vimos que esta equação é exata e a psi que dá origem a ela é essa. Portanto, todas as soluções vão ser da forma x ao quadrado mais x vezes y ao quadrado igual a c. Nesse caso, eu consigo isolar o y. Às vezes eu não consigo fazer isso, mas isolando o y, eu tenho que o y de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de c menos x ao quadrado sobre x. Então, uma dessas duas funções é a solução desta EDO, dependendo aqui, é claro, do ponto de valor inicial que não foi definido, né? Quando eu definir um ponto de valor inicial, eu vou escolher a positiva ou a negativa e vou determinar o valor da minha constante c, tá? Bom, tudo bem. Então, a gente já viu que se eu conheço a minha psi, a função psi, eu posso dizer que essa equação é exata e posso também encontrar a solução. Então, encontrar a solução da minha EDO exata e determinar que ela é exata depende da determinação da minha função psi, tá? Por isso que nós temos um teorema que vai facilitar muito a nossa vida, e esse teorema diz o seguinte: se você tiver uma região, né, as variáveis x e y, elas estão nesse produto cartesiano desses dois intervalos, tais que as funções m e n são tais que as funções m e n são contínuas nessa região, as derivadas parciais da m em relação a y e da n em relação a x, elas existem e são contínuas também nessa região, né? Então, a EDO dada por isso vai ser uma equação exata se e somente se a derivada da m em relação a y é igual à derivada da n em relação a x. Tá? Ou seja, se as funções forem funções bem comportadas, nada muito estranho, basta eu derivar a m em relação a y, derivar a n em relação a x e verificar se elas são iguais. Se elas forem iguais, eu posso concluir, então, que a minha equação é exata. Nós vamos demonstrar esse teorema apenas e tão somente porque a volta desse teorema vai nos fornecer uma estratégia ou um método para encontrar a função psi, né, quando a minha solução é exata. Tá? Então, essa demonstração, a volta desse teorema, a demonstração da volta, nos dá exatamente esse método que permite encontrar a solução de uma equação exata. Tá? Primeiro eu vou mostrar a ida. Se a equação é exata, então as derivadas são iguais, né? Então eu tenho aqui a EDO, é uma equação exata. Como ela é uma equação exata,
eu tenho que a derivada da psi em relação a x é a m, e a derivada da psi em relação a y é igual a n. Mas quando eu pego e derivo a m em relação a y, eu estou derivando essa derivada. Então eu vou ter uma derivada segunda da psi em relação a y e a x. Quando eu derivo a n em relação a x, eu vou ter uma derivada da derivada. Então eu vou ter a derivada segunda da psi em relação a x e a y. Ou seja, são quase a mesma derivada, só a ordem de derivação está trocada. Mas lá no cálculo de várias variáveis existe um teorema que diz que se as derivadas de ordem 2 são contínuas, e isso é garantido pelo fato de que as derivadas de m e de n são contínuas, né? Então as derivadas de ordem 2 da psi são contínuas. Quando isso ocorre, não importa a ordem de derivação, vai ser o mesmo valor. Então eu chego que essas derivadas são iguais. Mas essas duas derivadas nada mais é do que a derivada da m em relação a y e da n em relação a x. Portanto, eu mostrei que a derivada da m em relação a y e da n em relação a x tem necessariamente que ser iguais. Tá? Isso foi a ida. Bom, recapitulando, eu mostrei que se ela é exata, então essa igualdade acontece. Agora eu vou mostrar a volta. Se a igualdade acontece, então a equação é exata. E nesse processo eu vou determinar a psi. Tá? Então eu tenho que mostrar que existe uma psi, tal que a derivada da psi de x é igual a m, e a derivada da psi em relação a y é n. Né? Bom, se a derivada da psi de x em relação a x é m, então eu posso fazer a integração disso aqui com relação à variável x. Integrando em relação à variável x, eu vou integrar m em relação à variável x e vai aparecer uma constante com relação a x. E uma constante com relação a x é y, é uma função de y. Mas a derivada, a integral da derivada é a própria função. Então eu tenho uma função psi de xy. E tenho aqui essa integral, que eu vou chamar de q de xy, mais uma função de y. Tá? Isso tudo da primeira igualdade, que eu sei que acontece. Como acontece a segunda igualdade, né? Como essa função aqui, eu tenho que ter ela igual a n, então eu vou ficar assim com essa situação. Eu tenho essa expressão, a derivada da psi em relação a y é a n, mais a minha psi nada mais é do que a q mais a g. Então vai aparecer aqui a derivada da q em relação a y, mais a derivada da g em relação a y é a derivada da g, igual a n. Portanto, eu vou agora aqui isolar a minha função g, e eu tenho então que g de derivada de g é igual a n de xy menos a derivada de q em relação a y. Tá? Se eu encontrar essa função g, eu encontro a minha psi. Tá? Agora, o que a gente tem que observar é que isso aqui é uma função só de y. Isso aqui aparentemente é uma função de x e de y. O que eu vou mostrar é que, na verdade, o x que está aqui, ele desaparece. E isso se torna uma função só de y. Então, se eu pegar essa função aqui, ó, n menos ΔQ, dq dy, né? E derivar com relação a x, isso aqui vai dar a derivada da n em relação a x, menos a derivada segunda de q em relação a y em relação a x. Derivando aqui novamente, eu vou ter aqui derivada de n em relação a x, trocando a ordem de derivação, a derivada segunda de x em relação a y, só que agora a derivada de q em relação a x é justamente o meu m, né? Porque ele foi obtido pela integração do m em relação a x, aqui, né? Então eu tenho a derivada da n menos a derivada da m em relação a y. Mas, por hipótese da minha volta, eu estou dizendo que essas duas derivadas são iguais, são idênticas. Como elas são idênticas, isso aqui dá zero. Portanto, derivando esse fator em relação à variável x, deu zero. Significa que essa função aqui ela é constante com relação a x, ou seja, ela depende apenas de y, né?
Então eu sei que essa função depende apenas de y. Como essa função depende apenas de y, eu posso então resolver essa integral, basta integrar de ambos os lados, e eu fico então com a integral de nxy menos dq dy xy, mais uma constante, tá? E obtendo essa g, como eu já tenho a q que está aqui, somando com a g, eu tenho a minha psi. Portanto, se eu tenho a minha psi, eu tenho a solução da minha EDO, né? E ela é exata. Então, essa parte da demonstração, da volta da demonstração, nos dá o método para resolver a EDO, que a gente pode simplificar assim. Dada uma equação que é exata, tá? Eu preciso verificar que ela é exata, ou seja, que a derivada da m em relação a y é igual à derivada da m em relação a x. Eu obtenho a q fazendo a integração da m em relação a x. Depois eu derivo a q em relação a y e subtraio da n e integro tudo em relação a y. E finalmente eu junto as duas partes para obter a minha psi. Vamos ver aqui um exemplo, rapidamente. Então nós temos aqui uma função y cosseno de x, y vezes cosseno de x mais 2x exponencial de y, mais seno de x mais x ao quadrado exponencial de y menos 1 vezes a derivada de y. Então isso aqui é o meu m, esse aqui é meu n. Será que essa é uma EDO exata? Bom, eu vou pegar a m e a n, vou derivar a m com relação a y. Então, derivada em relação a y, essa função cosseno de x é constante, sobra só cosseno de x, mais derivada em relação a y aqui é a derivada da exponencial, 2x é constante, então fica 2x exponencial de y. Ok, agora eu vou derivar a n. Derivando a n, derivada em relação a x, vai dar derivada do seno é cosseno, derivada de x ao quadrado exponencial de y é constante, fica 2x exponencial de y. Derivada da constante menos 1 é zero. Observe que é exatamente igual, as duas derivadas são iguais. Portanto, essa é uma equação exata. Se é uma equação exata, eu posso resolvê-la usando aí o nosso método, né? E o que eu preciso fazer é fazer a integração da minha m com relação a x. Então, integrando em relação a x, a y é constante. Integrando o cosseno, dá seno, né? Mais integrando x, dá x ao quadrado vezes exponencial de y. Não preciso me preocupar aqui com a constante, porque ela já vai aparecer na função g, né? Então, eu já tenho aqui a minha q. Agora que eu tenho a minha q, que é y seno de x mais x ao quadrado exponencial de y, eu vou derivar com relação a y. Então, derivando com relação a y e subtraindo da n. Então, copiei a n aqui. E agora eu vou derivar a minha q. A minha q está aqui. Derivada em relação a y vai dar seno de x. Seno de x. O y derivado em relação a y. Então, aqui vai aparecer x ao quadrado exponencial de y. X ao quadrado exponencial de y. Na hora que eu subtraio esse desse, vai cancelar e vai ficar só o menos 1. Então, observe que é uma função que não depende mais de x. Nem o y apareceu, né? Mas o x, com certeza, não poderia aparecer. Portanto, g de y é a integral dessa diferença, é a integral de menos 1. E a integral de menos 1 dá menos y. Tá? Logo, eu chego que a minha função psi de x para esse problema é a q de x, que está aqui, mais a minha g de y, que está aqui. Tá? Fiz um agrupamento aqui do y com o seno de x, tá? Esse termo com esse, ficou y vezes seno de x menos 1, mais x ao quadrado vezes y, mas também não tem necessidade. Portanto, as soluções da EDO exata vão ser dadas implicitamente por essa equação y igual a uma constante k. Observe que todas as constantes que nós não consideramos nas integrações, elas vão aparecer aqui, tá? Vão ser colocadas aqui dentro e se refere a uma constante só. Se eu tiver um valor inicial, eu consigo determinar a constante. Observe também que eu não consigo isolar a minha variável y, né? Porque a minha variável y não tem como eu estourar, que tem o exponencial de y e aqui tem o y, então eu não consigo isolar e escrever uma expressão simples para a solução.
eu só consigo fazer uma definição dessa solução por meio de uma função implícita.